Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada, vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje nós vamos visitar o Museu Nacional de Belas Artes, que fica no Rio de Janeiro, capital. O Museu Nacional de Belas Artes possui a maior coleção de arte brasileira do século XIX e se dedica à aquisição, conservação e divulgação da produção artística brasileira e estrangeira. Embora o museu tenha sido inaugurado em 1938, sua história começa com a chegada da família real portuguesa no Rio em 1808. Mais precisamente com o baú do rei Dom João VI, que veio recheado de obras de arte, as quais figuram como o núcleo inicial do acervo do museu. Hoje o acervo conta com 15 mil peças entre pinturas, esculturas, desenhos e gravuras de artistas brasileiros e estrangeiros, além de uma coleção de arte decorativa, mobiliário e arte popular. Bem-vindos ao Museu Nacional de Belas Artes, na cidade do Rio de Janeiro. O Museu Nacional de Belas Artes, dentro da estrutura organizacional do MINC, encontra-se subordinado ao Instituto Brasileiro de Museus. O prédio do museu foi construído em 1908 para abrigar a antiga Escola Nacional de Belas Artes. Essa foi a segunda sede da Escola Nacional de Belas Artes. O prédio foi projetado pelo arquiteto espanhol Adolfo Morales de los Ríos, que tomou como modelo o Museu do Louvre, em Paris. Mas durante a construção, o projeto sofreu várias alterações e o resultado foi uma construção eclética, mas de qualquer forma inspirada em estilos europeus. Hoje, o museu encontra-se com o prédio todo na sua totalidade para a nossa instituição. O prédio encontra-se dividido em 4 andares, 2 andares administrativos e 2 para o público. Nós estamos aqui na Galeria de Moldagens. O museu tem 2 galerias nesse pavimento, 2 grandes corredores que apresentam as últimas moldagens feitas do original dos museus europeus. São peças greco-romanas que foram constituídas a partir do século XIX e a última tiragem foi feita no início do século XX. O outro corredor apresenta a Galeria de Esculturas Estrangeiras. Ao meu lado temos a Meditação Sem Braço de Rodin. É uma réplica, uma das tiragens feitas no século XX. Temos também ao fundo da galeria o Menier, grande escultor belga, com a escultura Ceifeiro. Vamos conhecer agora uma das exposições de longa duração do museu. Ela fica nesta galeria, Arte Brasileira do século XIX. A Galeria de Arte Brasileira do século XIX, eu diria que é o retrato mais aproximado, mais fiel ao que reproduz o desenvolvimento das artes visuais no Brasil durante o século XIX. Então, as pessoas que visitam essa galeria têm uma ideia do desenvolvimento das artes produzidas no Brasil durante o século XIX, que é um século formativo das nossas artes visuais, quer dizer, é a escada, é o prólogo da arte moderna brasileira do que veio depois. A exposição começa com uma rápida referência à produção do século XVIII. E dentro desse espaço, nós salientamos a pintura São Pedro de Alcântara, que é de autor desconhecido. É uma obra inédita, ela nunca havia sido exposta aqui no museu.
e ela é de origem de uma igreja em Pernambuco e reproduz as feições, quer dizer, as feições imaginárias, evidentemente, do padroeiro do Brasil, São Pedro de Alcântara, né? Que depois foi destronado pela Nossa Senhora Aparecida, mas na verdade o padroeiro do Brasil original, São Pedro de Alcântara. A arte brasileira produzida no Brasil no século XIX, ela começa realmente nesse espaço, nesse segmento, com as obras dos artistas denominada Missão Artística Francesa. Eles chegaram no Brasil em 1816 e foram responsáveis pela criação da Academia Imperial das Belas Artes, que mudou completamente a feição das artes no século XIX. Alguns desses artistas têm uma relação profunda com o Brasil, como o caso do Jean-Baptiste Debré, que é autor de um livro importantíssimo, A Viagem Pitoresca ao Brasil, e que é uma espécie de retrato do Brasil da época. O retrato de Dom João VI, o desembarque de Dona Leopoldina e a sagração de Dom Pedro I são trabalhos de pintura histórica. Então, ele era o professor, inclusive, o primeiro professor de pintura histórica da academia. Logo a seguir, esse outro segmento foi destinado, foi escolhido para ser exibidas as obras da primeira geração de alunos dos mestres franceses. Manuel de Araújo Porto Alegre, que além de pintor, era poeta, arquiteto, o primeiro grande caricaturista brasileiro e finalmente diplomata. E esse é o Félix-Émile Tonnet, que é um artista, um paisagista e um retratista de importância. Chegou a ser diretor da Academia Imperial, aliás, um dos mais importantes diretores da Academia Imperial, e foi o preceptor dos filhos de Pedro II, e foi autor desse retrato de Pedro II ainda adolescente, com 13 anos de idade. E é um retrato raro de se ver de Pedro II ainda adolescente. Do outro lado da galeria, eu diria que fica isso daqui, nós vamos ver essas pinturas, essas obras são mais ou menos de meados do século XIX. Meados do século XIX e segunda metade do século XIX. Elas estão colocadas nesse conjunto porque é o momento em que a paisagem começa a se destacar aqui no Brasil, a produção de paisagem. O Agostinho da Morta é um artista pouco conhecido aqui no Brasil, mas de grande merecimento. E numa dessas recentes publicações de 1000 obras de arte para você ver antes de morrer, a única representante do século XIX brasileiro é essa pintura Mamão e Melancia, do Agostinho da Morta. Vamos olhar para a tela. Tem um cara, uma pessoa que está nos olhando diretamente. Vai lá, então mostra. Devagar, devagar, devagar. Esse aí. Esse é o Pedro Américo. Quem acertou? Eu. Foi Catarina, Vitória ou Alisa? Catarina. Esse segmento da galeria é dedicado aos dois pintores brasileiros mais populares do século XIX. O catarinense Vitor Meirelles e o Pedro Américo, que era nascido na Paraíba. Os dois pintores são os grandes nomes da pintura histórica no Brasil. As duas peças realmente que chamam a atenção de todos, pessoas que vêm de diversas partes do Brasil para verem a Batalha dos Guararapes, do Vitor Meirelles, e a Batalha do Havaí, do Pedro Américo. A Batalha dos Guararapes, de Vitor Meirelles, reproduz uma cena da guerra entre portugueses e holandeses em Pernambuco no século XVII. Junto com a Batalha do Havaí, elas formam, evidentemente, as duas maiores pinturas de cavalete que existem aqui no museu, sendo que a Batalha do Havaí é uma das maiores pinturas de cavalete do mundo inteiro. A Batalha do Havaí, travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, aconteceu em 1868, durante a Guerra do Paraguai. E um detalhe importante, curioso, é de que Pedro Américo se retratou na figura
desse soldado brasileiro que tem o número 33 no cap. E o Pedro Américo não esteve no Paraguai, fez a composição da Batalha do Avaí através de fotografias, etc. Ao contrário do Vitor Meirelles, que esteve em Pernambuco e fez uma série de estudos preparatórios para aquela pintura Batalha dos Guararapes. Eu gostei muito porque... eu gosto, é a primeira vez que eu vejo um quadro de guerra, assim, e é muito grande, eu gostei, aí me chamou mais atenção. Além da pintura histórica, outros capítulos significativos da arte produzida no Brasil no século XIX foram as pinturas ao ar livre, quando alguns pintores deixaram seus ateliês e foram pintar em loco. E o movimento romântico das artes visuais. Nós temos a escultura do Francisco Chaves Pinheiro, que é uma espécie de manifesto romântico, porque é uma alegoria, evidentemente, ao Império Brasileiro, às armas do Império, mas é a figura de um índio, né? Um índio, evidentemente, com uma expressão heróica, quase um índio meio grego, assim, mas de qualquer maneira é evidentemente que é uma representação idealizada do índio, mas vale a intenção de colocar o índio como uma figura simbólica do Império. E a Iracema, do José Maria de Medeiros, que era um pintor português que se radicou aqui no Brasil, aluno do Vitor Meirelles, e essa é a cena retirada do romance famoso de José de Alencar, Iracema. O ambiente é muito agradável, dá para ficar por um dia inteiro sentado na frente de um quadro apreciando. Dá mesmo para ficar apreciando por longos momentos. Mas o museu é muito grande e eu vou ter que ser rápida hoje. No próximo bloco vamos conhecer a biblioteca, o setor de reforma e restauro e outra exposição de longa duração de arte moderna e contemporânea brasileira. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta ao Rio de Janeiro para continuar nossa visita ao Museu Nacional de Belas Artes, que tem o maior acervo do país de arte brasileira do século XIX. Ele fica neste prédio de estilo eclético construído entre 1906 e 1908. O hall de entrada foi projetado em materiais nobres como mosaico e mármore, inspirado na concepção do gosto europeu da época. Apesar do museu ter fama pelo seu importante acervo de arte do século XIX, ele também possui produções mais recentes, que ficam nesta galeria de arte moderna e contemporânea. Essa exposição é de longa duração. Esta galeria ela foi criada a partir de uma seleção de obras de artistas modernos e contemporâneos do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. E também um aspecto muito interessante que proporcionou ao Museu de Belas Artes a criação dessa importante coleção foi a doação de pessoas muito generosas que colocaram obras à disposição da instituição. Elas estão em duas salas contínuas, onde o museu tenta mostrar para o público a arte brasileira do início do século XX até a contemporaneidade. A gente está na frente da obra da Georgina de Albuquerque, que logo que a gente entra na sala, a gente encontra essa obra. Ela é um exemplar da arte impressionista que vai chegar ao Brasil tardiamente, mas que vai deixar obras muito significativas através de artistas bem importantes. A origem do nome surgiu de um texto jornalístico que, inspirado na tela Impressão Sol Nascente de Claude Monet, rotula de Exposição dos Impressionistas a primeira apresentação pública do grupo de pintores em 1874. E também na sala a gente encontra 4 obras do mais importante artista do impressionismo brasileiro, que é o Eliseu Visconti. Ele traduz para a realidade brasileira e a gente, prestando um pouquinho atenção, chegando um pouquinho mais perto da obra, vai poder
reparar essa pincelada solta, né, a claridade, a brincadeira com a luz, a influência da luz sobre as obras. Os impressionistas mudaram a maneira de ver a arte. Era o primeiro passo para a arte moderna. Na sequência da Sala dos Impressionistas, a gente encontra os artistas do modernismo brasileiro. E em destaque a tela Tarsila do Amaral, que é o autorretrato. A Tarsila foi uma das principais artistas do modernismo que rompeu esteticamente com os modelos das escolas anteriores e buscou liberdade de expressão não só nas artes plásticas, mas também no design e na literatura. Foi dinâmico, revolucionário e autêntico. Tarsila do Amaral. Isso. Tem uma história desse quadro. A Tarsila do Amaral, ela gostava muito de ficar na moda, né? De ficar bem arrumada e bem bonita, maior estilo. Então ela foi num jantar em homenagem a Santos Dumont. Aí ela colocou esse manto vermelho, Aí todo mundo achou ela muito bonita. Aí ela resolveu fazer um retrato aqui, ó, o autorretrato dela com essa roupa. Outros artistas que se reúnem a ela nessa sala, a gente encontra o Guignard, né? Tem a Leia e Maura, que são as duas gêmeas. E na sequência, a gente vê uma pintura também do Di Cavalcanti. E ao lado do Di Cavalcanti, a gente encontra uma obra do Portinari, que também está representado na exposição. Ele é um artista muito importante, reconhecido também internacionalmente. A pintura Lapa, do Iberê Camargo, que é outro importante artista brasileiro, essa obra foi premiada no Salão. Ela ganhou o prêmio de viagem ao estrangeiro e cada um desses prêmios era muito importante para o artista, porque era a possibilidade deles irem para outras escolas, conhecerem outros lugares, não é? Além da apresentação em ordem cronológica, a exposição reservou um segmento para os autorretratos ou retratos de artistas. Nesta sala, destacamos a pintura do Antônio Bandeira, chamada Cidade Iluminada, que é uma obra significativa no contexto da arte abstrata no Brasil, que começa um pouco mais tarde do que essa tendência artística acontece na Europa. Ela vai chegar aqui um pouco mais tarde, mas também vai se consolidar com uma produção muito rica. Acho que isso aqui Fogos aqui é uma comunidade. Ah, uma comunidade? Aqui é o Fogos. São fogos. Alegria, novo. Parece uma coisa alegre? Parece uma coisa alegre, novo. Eu vou ler para vocês o nome desse quadro, tá? Chama assim, ó, A Grande Cidade Iluminada. Uma das coisas interessantes aqui é que no percurso da galeria podemos ver o mesmo artista situados em momentos diferentes. Por exemplo, aqui temos um Iberê Camargo em uma fase abstrata, como é mais conhecido. Lá atrás vimos um Iberê na fase figurativa. Isso possibilita uma leitura mais ampla do artista. Essa pintura é do Volpe, que é um artista também famoso e que essa fase da pintura dele é muito conhecida. Esta pintura do Volpe encerra o circuito dentro do contexto da arte abstrata e a gente apresenta uma outra proposta dentro da sequência de salas da galeria. Essa outra proposta vai esperar um pouquinho. Antes, vamos dar uma olhadinha na biblioteca do museu, que é especializada em artes plásticas e visuais do século XIX. Nela você pode encontrar vários documentos, entre elas algumas aqui, alguns exemplos, né, que podemos apresentar. É a publicação de Jorge de Vasari. Ele é italiano, conhecido mundialmente como historiador da arte, o primeiro historiador da arte. Entre as obras raras, nós podemos apresentar a seguinte obra. É a mais antiga que eu tenho aqui na biblioteca, Histoire de Arte, do Winckelmann. Nós também temos os catálogos do Salão Nacional de Belas Artes. Esse é um exemplo.
Esse é datado de 1948, terceiro Salão Nacional de Belas Artes. Este é o primeiro anuário do Museu Nacional de Belas Artes, importante publicação para os curadores da instituição. Realmente é uma biblioteca de referência, então todos os pesquisadores eles vêm buscar esse material aqui, essas documentações preciosíssimas que nós temos aqui na instituição. Vamos agora até o laboratório de restauração para a gente entender melhor qual o trabalho do restaurador? A conservação é para a gente manter a obra intacta, para não haver nenhum tipo de danos no futuro. Então, evita que ele chegue a um ponto que chegou esse quadro, esse trabalho, tá? Que esse trabalho, no caso, tivesse uma conservação anterior, ele não estaria nesse estado. Ele está em descolamento e está na fase de faceamento, que a gente usa esse tipo de material, tá? Que a gente coloca, adere ele aqui nesse sentido. Um adesivo adequado para esse tipo de material. É um teste de limpeza, que é a remoção do verniz. Para que primeiro a gente remove o verniz para depois trabalhar o fundo do quadro. Então, esses aqui são testes que a gente faz. Isso aqui é a remoção de verniz, tá? Saber quando começar e quando termina, porque senão você pode danificar a pintura. Esse é um exemplo do resultado final de uma restauração. Agora vamos voltar para a Galeria de Arte Moderna e Contemporânea para acabar de ver a exposição? A proposta desta sala, de tempos em tempos, o museu apresentar segmentos da coleção de gravura, que é muito rica. E para a inauguração dessa sala, para a abertura da galeria, a gente escolheu 2 artistas importantes, que é o Carlos Oswald, que nasceu na Itália e naturalizado brasileiro, e ele foi um dos principais artistas que trabalharam a gravura em metal no Brasil no início do século XX. E um dos grandes méritos foi ele ter se utilizado da técnica da gravura em metal para expressar, não é, para criar uma obra de arte. E além do Carlos Oswald, também está na sala uma sequência de obras do Oswaldo Guild, considerado o principal artista gravador do modernismo brasileiro. Ele teve uma produção muito grande e é um artista muito importante dentro da história da gravura brasileira. Essa exposição é como se fosse um corte dentro da ordem circuito cronológico da galeria. Esta obra do Ruben Gershman, da década de 70, é uma interpretação, uma leitura de um movimento artístico americano, da pop art, que estava sendo vivenciado nos Estados Unidos. A pop art foi uma reação artística ao movimento abstrato. Era inspirada na cultura de massa e criticava a vida cotidiana materialista e consumista. Junto à obra do Ruben Gershman, a gente tem uma escultura do José Tarcísio. A pintura do João Câmara. Nessa sala são apresentados artistas que participaram da exposição Como Vai Você Geração 80, que buscou propostas novas para a pintura no Brasil. A partir dessa sala, a gente já pode começar a perceber uma marca muito interessante da arte contemporânea, que a gente vai começar a perceber que vários e diversos materiais que não são habituais, que não eram habituais ao mundo da arte, começam a ser utilizados pelos artistas. Adorei essa aula de arte moderna e contemporânea, mas ainda tem muita coisa para ver. Só vindo pessoalmente, assim você pode aproveitar para ver também as exposições temporárias que são exibidas por aqui. Gostaria de agradecer a todos e espero todos vocês no museu para uma visita e um contato mais próximo. Sejam todos muito bem-vindos e até lá. E para ter mais informações, entre no site e aproveita para anotar o endereço
Tchau, pessoal. Até a próxima. Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.